Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Turma, dando continuidade ao assunto sobre felicidade, hoje vamos iniciar a nossa atividade fazendo já uma pergunta: como viver para ser feliz? Os que disseram os gregos. E hoje, como você responderia essa pergunta? O que é que você faz para ser feliz? Tá? Vamos ver a ideia de alguns pensadores gregos. Você pode concordar ou não, ou discordar do jeito que você achar melhor. Mas a pergunta para você também: como viver para ser feliz? E aqui está a identificação e no final está a página do qual vocês poderão acompanhar no livro de você, da página 21 à página 30. Para alguns filósofos, existem algumas fontes da felicidade. De acordo com textos antigos, os elementos mais desejados e perseguidos pelas pessoas em geral durante a antiguidade eram bens materiais e riqueza, entre as fontes mais cobiçadas e pelas quais as pessoas mais se esforçam, status social, poder e glória, pode-se até matar por eles, mesmo quando as pessoas não são tão conscientes do valor que lhes dão, prazeres da mesa e da cama, fontes básicas do bem-estar corporal. Boa parcela da humanidade dedica-se regularmente e com avidez a eles. A saúde, valorizada por muitos, principalmente quando falta, mas perseguido pelos mais moderados ou disciplinados. Amor e amizade, considerados importantes pela maioria, mas com frequência relevância, no planos que em termos, tá, pessoal? Ou seja, para muitos, nós temos essas cinco fontes de felicidade. Alguns é o bem materiais, a riqueza, que é a maioria das pessoas. O estado social, nome, poder, glória, né? Prazer da mesa, da cama, mesa, se alimentar bem. Prazer da cama é dormir bem, numa cama confortável, num quarto confortável, ter um banheiro muito bom. Isso aí que seria esse prazer. Outros focam mais na saúde, outro amor e amizade. E você, qual dessas fontes você está se baseando como fonte de felicidade? Segundo Platão, conhecimento e bondade. No grego antigo, várias palavras traduziam distintos aspectos da felicidade. A principal delas era eudaimonia, derivado dos termos eu bem disposto e daimon, poder divino. Trata-se da felicidade entendida como um bem ou poder concedido pelos deuses. Subtendia, substendia-se que para mantê-la a pessoa deveria conduzir sua vida de tal maneira a não se indispor com as divindades, para o que era preciso sabedoria. Mas assim ainda corria o risco de perder esse bem ou poder se os deuses assim o desejassem, por qualquer motivo arbitrário. No entanto, o de Platão é o mundo material, aquele que percebemos pelos cinco sentidos, é enganoso. Nele tudo é instável e por meio dele não pode haver felicidade. Por isso, para esse filósofo, o caminho da felicidade é o do abandono das ilusões dos sentidos em direção ao mundo das ideias, até alcançar o caminho supremo da realidade, correspondente à ideia do bem. Tá? Então, segundo Platão, o conhecimento e a bondade seriam o caminho para a felicidade. Também Platão acredita na harmonização, ou seja, harmonizar as três almas, que é a alma irascível, a alma racional e a alma concupiscente. Para Platão, o ser humano é essencialmente alma, que é imortal e existe previamente ao corpo. A união da alma com o corpo é acidental, pois o lugar próprio da alma não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível. A alma se divide em três partes. Segundo Platão, o homem, a felicidade do homem, a harmonização do homem está o quê? Nas almas.
E segundo ele, o homem tem três tipos de alma: a alma concupiscente, situada aos desejos carnais; a alma irascível, situada no peito e vinculada às paixões; a alma racional, situada na cabeça, relacionada ao conhecimento. Então, basicamente, seria o que? A alma concupiscente seria os comerciantes, tá? Seriam os vendedores ambulantes, seria aquelas pessoas que estavam mais o quê? Em vender os produtos artesanal e tudo mais, fazer as armas. Ao miracilo situado no peito, vinculado às paixões, seria mais a questão da segurança, dos guardas, né? E a alma racional seria ligada à cabeça, ou seja, aquelas pessoas que poderiam administrar a cidade, organizar a cidade. Mais ou menos dessa forma que, segundo Platão, seria a subdivisão das pessoas e suas funções. Depois nós vamos estudar isso detalhadamente, com mais foco nessa ideia. Para apoiar essa tarefa, Platão propunha duas práticas: a ginástica e a dialética. O que seria a ginástica? Conjunto de exercícios e cuidados físicos por meio dos quais a pessoa aprendia a disciplina e o domínio sobre as inclinações negativas do corpo. E a dialética, método de dialogar praticados por Sócrates, pelo qual cada pessoa poderia ascender progressivamente do mundo sensível, que Platão considerava ilusório, ao mundo inteligível, que ele considerava verdadeiro. Então, mais ou menos, para ter equilíbrio, para você achar qual das almas você se encontra, você teria que buscar o que? Na ginástica ou na dialética. Segundo Aristóteles, vida teórica e prática, né? Segundo Platão, Aristóteles, como a pessoa deveria buscar a felicidade. É o caso de Aristóteles, que flutuou a teoria do mundo das ideias, e lá da filosofia platônica, propondo um pensamento que, embora valorizasse a atividade intelectual, teórico e contemplativo como fundamental, resgatava o papel dos bens humanos, terrenos, materiais para alcançar uma vida boa. Exercitar a contemplação. Aristóteles afirmava que um ser só alcança o seu fim quando cumpre a função ou faculdade que ele é próprio e distingue dos demais seres. Isto é, sua virtude, ou em grego, arete. A palavra virtude é entendida aqui como a propriedade mais característica e essencial de um ser, aquela cujo exercício conduz à excelência ou perfeição desse ser, trazendo-lhe prazer. Por exemplo, a virtude de uma faca é o seu corte, de uma laranjeira é produzir laranjas, de um dentista tratar os dos dentes. O ser humano, por sua vez, dispõe de uma grande qualidade de funções ou faculdades: caminhar, correr, comer, sentir, dormir, desejar, amar, etc. Mas outros animais podem possuí-los também. Há, porém, uma única faculdade que ele possui com exclusividade o que o distingue dos demais seres: o pensar de forma racional. Isso aí é a ideia de Aristóteles. Segundo Epicuro, o caminho do prazer. Mas o que o Epicuro quer dizer com isso é que a felicidade é fundamentada no prazer, pois para ele tudo no mundo é matéria, e no ser humano sensação, inclusive a felicidade. E ser feliz é sentir prazer, eliminar certas crenças, e significa fazer uma distinção entre os desejos, que para o filósofo podia ser classificado em três tipos: naturais e necessárias, como os desejos de comer, beber e dormir; naturais e desnecessárias, como os desejos de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais e caras e dormir em lençóis luxuosos; não naturais e desnecessárias, como os desejos de riqueza, fome e poder. Então, para Epicuro é o quê? Eliminar as dores, a tristeza e buscar o prazer. Segundo ele, esse é o caminho da felicidade. Sempre focando o quê? Nas questões necessárias, naturais e necessárias. O estoicismo é o amor ao destino, que, de certa forma, ele busca o quê? Usar o poder da vontade. A esse respeito, ensinava que há coisas que dependem de nós, há outras que não dependem de nós ou só de nós. Segundo ele, outra perspectiva no caminho da felicidade foi criada pelos estoicos,
dando a origem à corrente filosófica antiga conhecida como estoicismo. Essa palavra deriva do grego estoi, pórtico, ou galerias de colunas. Trata-se de uma referência ao local onde o primeiro filósofo dessa corrente, que é conhecido como Zenão de Ciro. Tá? E para isso ele precisa o quê? Controlar o pensamento e as paixões, boas, mais, indiferente, amar o próprio destino, né? Então são essas ideias que pode ser o quê? Ser controlado através dos pensamentos e das paixões. As boas são aquelas que dependem de nós e que devemos querer buscar durante a vida para sermos felizes. Que não dependem de nós. Indiferentes são as que não dependem de nós e com as quais não devemos nos preocupar, sob pena de gerar infelicidade. Amar o próprio destino, domínio sobre os pensamentos e as paixões, seria a via negativa para atingir a felicidade. E para finalizar, aqui está a atividade da página 30, da quinta a 16ª. Quinta a 16ª. Depois, no áudio, eu vou explicar direitinho como eu vou querer. E já, muita atenção.